Permitam-me muito brevemente que vos dirija algumas palavras de boas-vindas, começando naturalmente por agradecer de uma forma muito particular a presença entre nós do Sr. Primeiro-Ministro e Presidente do PSD. Dizer-vos que hoje, neste nosso encontro, marcamos o fim da primeira sessão legislativa desta legislatura que trouxe o PSD de novo à liderança do Governo em Portugal. Dizer-vos que é um dia onde nos juntamos e onde podemos, em conjunto, olhar para aquilo que fomos capazes de realizar neste primeiro ano desta legislatura e podermos dizer que estamos a cumprir aquela que foi a missão que nos foi confiada e que nós quisemos abraçar. O grupo parlamentar do PSD, não obstante ser o maior grupo parlamentar da Assembleia da República e ser aquele que, dentro da maioria que constitui e apoia ao Governo, é o partido liderante, sempre se quis afirmar, ao longo deste período, como um elo privilegiado de ligação e articulação com o Governo, com o Partido Social Democrata, mas, sobretudo e acima de tudo, sempre com os seus eleitores, aqueles que nos confiaram os mandatos que nos trouxeram até aqui. Foi um primeiro ano muito exigente, como todos sabemos. É devido a uma nota de grande agradecimento e reconhecimento ao esforço de todas e todos os senhores deputados, que no seu trabalho cotidiano, no plenário da Assembleia da República, nas comissões, na relação com a sociedade, com as instituições e com as pessoas, sempre deram mostras de uma grande disponibilidade e uma grande entrega a esta causa, porque todos batalhamos todos os dias, que é reconquistar um período de crescimento e de progresso para o nosso país. Só para que tenham a noção daquele que foi o trabalho que desenvolvemos, eu dava-vos alguns números que hoje à tarde fui recolher para, no fundo, também sintetizar aquele que tem sido o contributo dos deputados do PSD neste percurso comum que nos traz até aqui. Durante este ano, os deputados do PSD apresentaram 20 projetos de lei, 56 projetos de resolução, formularam 600 perguntas e requerimentos aos membros do Governo, promoveram mais de 200 audiências a instituições e a personalidades que vieram até nós trazer também as suas preocupações e muitas vezes também as suas visões do caminho da governação. Interagimos por 48.042 vezes com cidadãos portugueses através de comunicações por correio eletrónico. Todos estes pedidos, todas estas contribuições que nos chegaram tiveram tratamento no nosso grupo parlamentar. E depois fizemos naturalmente aquilo que é a nossa função, a nossa participação nos debates parlamentares, a nossa participação em debates e momentos de reflexão fora do Parlamento e, portanto, nesta oportunidade, numa altura em que também já agora, só a título exemplificativo, às vezes os nossos adversários também invocam alguma indisponibilidade dos membros do Governo, também já agora para que se saiba, os membros do Governo estiveram por 336 vezes nos trabalhos das comissões no Parlamento ao longo deste ano. Para termos um termo comparativo, no ano anterior esse número tinha sido 201 vezes. E participaram em 55 sessões plenárias, onde apresentaram 120 iniciativas legislativas ou projetos de resolução. Eu bem sei que isto são apenas números e que não é, naturalmente, na base da quantidade que se pode aferir aquele que é o cumprimento da nossa função, mas também é verdade que estes números denotam a entrega dos deputados, a entrega de todos os colaboradores do grupo parlamentar e também a disponibilidade do Governo para prestar contas no órgão de soberania de quem depende politicamente e pelo qual responde e pelo qual é fiscalizado. E essa é uma nota que é importante neste balanço anual
deixar aqui como observação também de grande agradecimento e reconhecimento a todos que colaboram no dia-a-dia com o nosso trabalho. Disse há pouco que foi de facto um ano politicamente muito exigente, um ano que ficou marcado, obviamente, pela circunstância de estarmos sob a alçada de um programa de ajustamento financeiro decorrente do pedido de ajuda externa que tivemos que realizar. E é seguramente um ano onde eu creio que se pode dizer que da parte do Governo e da maioria política que o sustenta, houve firmeza, houve convicção, houve confiança em cumprir aqueles que são os compromissos do Estado português, mas poder compaginar esse cumprimento com as reformas de que o país precisa para não voltar a precisar de recorrer à ajuda externa. Essa é uma marca indelével deste primeiro ano da nossa governação. E há também uma outra marca que eu queria aqui hoje simbolizar pelo seu significado e pelo seu alcance político junto das pessoas, das famílias e das empresas portuguesas. Este governo é um governo de coligação e um ano depois da sua entrada em funções, a grande verdade é que não há nenhuma razão que possa pôr em causa a coesão e o funcionamento desta coligação do governo, que em primeira linha se constrói naturalmente no próprio governo, mas que está também muito associado ao trabalho dos grupos parlamentares aqui na Assembleia da República. Há muitos que andam há muito tempo à procura de arranjar pequenas divergências, pequenos problemas no seio desta coligação. Tem sido um trabalho infrutífero e vai continuar a ser um trabalho que não vai ter grandes resultados. Mas nós respeitamos aqueles que querem dedicar muita da sua energia, muito do seu tempo, a procurar esses problemas. Esses problemas não existem e a prova é que, um ano depois de iniciarmos funções, sempre a maioria parlamentar esteve entrosada com os membros do Governo, independentemente da sua proveniência, de serem militantes do PSD ou militantes do CDS-PP ou de serem apenas e só cidadãos que se prontificaram a servir o país neste momento decisivo da nossa história. Não houve diferenças nunca entre aquelas que foram as condutas e os relacionamentos entre os deputados, representantes do eleitorado português, e o Governo, qualquer que seja a proveniência dos seus membros. E por isso é reconfortante estarmos aqui hoje reunidos neste dia e podermos dizer que o trabalho que levamos realizado, de alguma forma, nos tranquiliza face àquilo que era a nossa obrigação inicial, mas é também um trabalho que nos inspira para o muito que ainda temos que fazer para continuar a gerir o país e a conduzi-lo à sua recuperação económica, à sua transformação e para o continuar a fazer dentro de um espírito de grande abertura e de grande capacidade de convergência que fica denotada com a forma como a coligação funcionou e que até pode ser, mais a mais, simbolizada também pela capacidade que tivemos de, ao longo do ano, poder estabelecer pontes de concertação com setores relevantíssimos da nossa sociedade, sejam os parceiros sociais, sejam as instituições particulares de solidariedade social, sejam as autarquias locais, sejam alguns profissionais que se habituaram nos últimos anos a viver com grande instabilidade, como por exemplo acontecia nas escolas portuguesas. E por isso, senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, é para nós um orgulho muito grande servirmos também o nosso país nesta nossa função. Temo-lo feito com particular entusiasmo, mas estamos ainda mais animados por aquilo que temos que fazer. Há, na política portuguesa, uma característica que também perpassou durante todo este ano, é que muito poucos partidos e muito poucos protagonistas souberam reconhecer o mérito de muitas das reformas e de muitas das decisões que, ao fim e ao cabo, eles próprios até foram defendendo ao longo dos últimos anos. E isso pode até dar uma aparência de que nós estamos muito desfasados com aquilo que é a vontade que dimana das pessoas e da sociedade.
pode parecer que, pelo facto, por exemplo, do principal partido da oposição não ter apoiado uma única das grandes reformas que foram apresentadas ao Parlamento, isso pode significar ou pode simbolizar que nós estamos muito distantes de uma quantidade grande de pessoas em Portugal. Eu tenho a convicção, e creio que posso dizê-lo também em nome de todos os meus colegas, que os tempos são difíceis, os tempos são exigentes, nós temos um grande respeito pelo esforço e pelo sacrifício que as pessoas e que as famílias estão a desenvolver, mas não nos podemos deixar enganar. A maioria do povo português está a compreender as decisões deste governo e está a acompanhar, ainda que com esse esforço e com esse sofrimento, aquele que é o seu grande desiderato de transformar o país, de transformar a forma como nos habituámos a viver, para não voltarmos a estar na situação de vulnerabilidade que nos trouxe até a ajuda externa. E por mais que às vezes possam ser instrumentalizadas determinadas realizações, determinados eventos, como ainda disse e tenho dito algumas vezes, muitas vezes quando 20 ou 30 pessoas muito barulhentas esperam um membro do governo ou um primeiro-ministro, nós esquecemos que, para além dessas 20 ou 30, estão 300, 400 ou 500 para interagir com o nosso governo, com os nossos governantes e para dialogar com eles, compreendendo aquelas que são as motivações das suas decisões. E há uma tendência de algumas minorias quererem assumir esta sua postura mais hostil e quererem dar uma ideia de que o país se revê nessas posturas. Mas, ano após ano, o país tem sabido distinguir essas percepções daquilo que realmente são as suas motivações e são as suas vontades livre e democraticamente expressas quando toma as suas decisões. Nós fomos eleitos para mudar Portugal. Eu creio que estamos a cumprir a missão que nos trouxe até aqui. Teremos, naturalmente, erros como todos têm, mas não há dúvida nenhuma que, por alguma razão, os portugueses continuam a identificar o PSD como uma força política liderante, aquela que lhes oferece as respostas que elas sabem que são inevitáveis para podermos preparar o nosso futuro. E é com este espírito, Sr. Primeiro-Ministro, que um ano envolvido, acho que todos os deputados do grupo parlamentar do PSD, uma palavra também à nossa Presidente da Assembleia da República, ainda que com esta carga de isenção que o lugar lhe comete, não deixa de ser também uma deputada deste grupo parlamentar, é com este espírito que estes 108 deputados que caminharam até ao dia de hoje vão caminhar mais 3 anos para, no fim, prestarmos contas aos portugueses e podermos dizer que valeu a pena percorrer este caminho. Muito obrigado.